Olá, seja bem-vindo à 8ª edição do seu Semana do Judiciário. Aqui você encontra um resumo semanal das ações da Justiça Amazonense. Acompanhe quais são os destaques desta edição. O Tribunal de Justiça e o Centro de Integração Empresa-Escola irão oferecer 100 vagas de estágio para adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. Os desembargadores do tribunal prestigiam o desfile militar do dia 7 de setembro. O Tribunal de Justiça e a Assembleia assinam um convênio para implantar projeto de capacitação para adolescentes. O Tribunal de Justiça e o Centro de Integração Empresa-Escola irão oferecer 100 vagas de estágio para adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas. As 100 vagas serão oferecidas para adolescentes de 14 a 18 anos dentro da estrutura administrativa do tribunal. A medida foi divulgada pelo presidente da Corte, desembargador Iedo Simões, com representantes do Centro de Integração Empresa-Escola, CEA, que capacitará previamente os adolescentes. Para que eles possam trazer esses garotos que estão cumprindo essa medida socioeducativa para o emprego, para dar dignidade para esses garotos. Tem a cota social que eles podem ser utilizados. Nós vamos trabalhar isso com o CIEI, justamente para que a gente possa trazer esses garotos para trabalhar aqui no Tribunal de Justiça, em todas as nossas unidades. Vamos ver se a gente, através do CIEI, treinando esses garotos, capacitando para que eles possam prestar um serviço e mudar o futuro desses garotos que eventualmente são infratores. O titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas explicou que no Amazonas o TEJAN é a primeira instituição pública a empreender esta iniciativa. Para Luiz Cláudio Chaves, a ressocialização é o objetivo principal do Judiciário quando aplica medidas socioeducativas e considera que o trabalho é um dos pilares que favorecem a efetiva ressocialização. O que nós presenciamos aqui hoje é um dia histórico para a Justiça do Amazonas, porque essa parceria com o CIE, ela representa um grande avanço no sentido da ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, porque o tribunal vai garantir de imediato 100 postos, 100 vagas para esses garotos que estão em cumprimento de medida socioeducativa, que serão capacitados pelo CIE e pagos pelas empresas cooptadas para o projeto do CIE. A consultora do CIE, Silvia Kazui Costa, afirmou que o exemplo deve mobilizar as outras instituições do Estado. Então eles vão trabalhar dentro dos departamentos aqui do TJ na área administrativa, desenvolvendo todo tipo de atividades aqui em diversos setores, né? E aí a gente vai estar atendendo esses meninos, né, na faixa etária de 14 a 18 anos. Eles têm o ensino fundamental e médio, mas vão ser capacitados pelo CIE nessa parte administrativa. Até dezembro, os adolescentes já devem estar devidamente treinados e atuando nas vagas disponibilizadas. O critério de seleção será informado nas próximas semanas pela Vara de Execuções e Medidas Socioeducativas. Os desembargadores do tribunal prestigiam o desfile militar do dia 7 de setembro. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, João de Jesus Abdala Simões e Délcio Luiz Santos, representaram a Corte Estadual de Justiça no tradicional desfile militar do 7 de setembro, no Centro de Convenções Sambódromo. João Simões preside o Tribunal Regional Eleitoral e também representou a Corte Eleitoral no evento. O desfile militar é realizado anualmente e celebra a data que marcou a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Neste ano, em Manaus, o tradicional desfile militar foi acompanhado por um público de 8.000 pessoas e contou com a participação aproximada de 3.000 militares. Durante o desfile, o desembargador Délcio Santos destacou a importância da comemoração. É um prazer e uma honra estar aqui representando o Tribunal de Justiça, juntamente com as Forças Armadas e demais autoridades desse Estado, para prestigiar esse momento cívico, que é tão importante para todos nós do Estado do Amazonas e para todo o país. Na oportunidade, o desembargador João Simões também motivou a população a exercer a cidadania por meio do voto nas eleições deste ano. Nós temos que contar com os brasileiros, contar com os amazonenses, para participarem do pleito, comparecendo às urnas, escolhendo os seus candidatos e de olho após a eleição, cobrando dos seus candidatos as promessas feitas.
Tribunal de Justiça e a Assembleia assinam um convênio para implantar projeto de capacitação para adolescentes. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, assinou nesta terça-feira o convênio entre o TEJAN, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas, que oferecerá cursos de capacitação gratuitos para jovens que se encontram em medidas protetivas e em cumprimento de medidas socioeducativas. Durante a reunião de assinatura, o desembargador Iedo Simões falou da importância de parcerias como estas, que visam gerar oportunidades para aqueles que muitas vezes são estigmatizados pela sociedade. E acolhe esses menores, não só os menores infratores, mas aqueles menores que estão em abrigos, né, proferindo curso, profissionalizando esses jovens para trazer de volta à sociedade um homem preparado para poder enfrentar o dia a dia. A juíza Rebeca de Mendonça Lima, da Coordenadoria da Infância e Juventude, explica que esta parceria visa principalmente alcançar os adolescentes que se encontram em vulnerabilidade social. Essa parceria ela visa principalmente alcançar os adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quer seja aqueles que estão sob medida de proteção, quer seja aqueles que estão em cumprimento de medida socioeducativa em regime aberto, ou seja, em prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. E a intenção desse projeto é capacitar, qualificar esses adolescentes de maneira que eles adquiram o empoderamento financeiro e que eles possam, assim, alcançar a independência financeira também através da profissionalização. Com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Davi Almeida, por meio da Escola do Legislativo, será possível, no primeiro momento, capacitar 45 menores. Isso vai trazer muitos benefícios a essa juventude que precisa de uma oportunidade. É a segunda chance que o Tribunal de Justiça e a Assembleia concedem a 45 jovens nesse primeiro momento e posteriormente nós queremos reforçar para que mais jovens possam ter acesso a essa condição e que possam ter essa oportunidade saindo do caminho que eles escolheram inicialmente, e aí o Poder Legislativo e o Poder Judiciário concedem essa oportunidade a eles. Acompanhe agora a terceira edição do quadro Jurídico Quiz. Ao assistir um noticiário ou até mesmo lendo uma matéria sobre julgamento, você com certeza viu ou escutou a expressão trânsito em julgado. Não faço a mínima ideia. Qual que significa? Não tenho ideia do que significa. Aliás, imagino que esteja no sistema, esperando o juiz, sei lá. Não sei também. Agora nem passou nenhuma ideia pela cabeça que significa isso. Você já viu ou ouviu essa expressão trânsito em julgado? Não, senhora. Tem noção do que ela possa significar? Não sei. Não tenho a mínima ideia do que ela significa. Eu acho que deve ser acidente de trânsito, né? Fala de trânsito, né? Jurídico, acho que deve ser isso. Ao contrário do que possa parecer, trânsito julgado significa que não tem mais nada que se possa fazer. Quem explica melhor para a gente essa expressão é o juiz de direito Luiz Cláudio Chaves. Trânsito julgado é quando não há mais para onde recorrer. É quando aquela decisão se tornou definitiva. Então pode ocorrer o trânsito em julgado se não houver recurso após a decisão já da primeira instância. Então o juiz de primeira instância decidiu, se não houver recurso, dentro do prazo legal para que haja o recurso, então o cartório da ACES está dizendo, olha, a decisão transitou em julgado, ou seja, não pode mais ser discutida. Mas isso pode chegar até o Supremo Tribunal Federal se tiver envolvido questões constitucionais. De forma que nós temos no Brasil garantidas, temos a primeira instância, a segunda instância que são os tribunais de justiça, aí vem a terceira instância que é o Superior Tribunal de Justiça e a quarta instância para casos constitucionais que é o Supremo Tribunal Federal. Veja agora quais são os destaques no portal do Tribunal de Justiça do Amazonas. TEJAN concluiu campanha Justiça pela Paz em Casa com 748 audiências realizadas em processos de violência contra a mulher. Justiça itinerante passa a atender no bairro Cidade de Deus a partir desta segunda-feira.
Continuam abertas as inscrições para a Tribuna Jurídica da SMAN, que abordará o processo sincrético no cumprimento de sentenças. Você acompanha essas e outras notícias no site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima!